Há dores que você tenta explicar, mas elas não começaram nesta vida. Há pessoas que entram no seu caminho com tanta força, que parecem ter vindo cobrar algo da sua alma. E poucos sabem, mas segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, muitos sofrimentos não são castigo. São acordos espirituais que fizemos antes de nascer. E esquecemos. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham, e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, para quem precisa ouvir. Que assim seja. Que a paz envolva agora o teu coração. Permita-se desacelerar. Permita-se escutar com calma. Talvez você esteja vivendo algo difícil de explicar. Situações que parecem se repetir. Pessoas que despertam emoções intensas sem motivo aparente. Desafios que surgem sempre no mesmo ponto da vida. E, em silêncio, você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Segundo a visão espiritual, essa pergunta não surge por acaso. Ela costuma nascer quando a alma começa a lembrar, não com a mente, mas com o sentir. Chico Xavier explicava com muito cuidado que nem tudo o que vivemos começa nesta existência. Há compromissos assumidos antes do nascimento. Acordos silenciosos. Contratos da alma. Eles não são castigos. Não são dívidas cruéis. São escolhas feitas com consciência, visando aprendizado, reparação e crescimento. Esses acordos são chamados de tácitos porque não são lembrados de forma consciente. Mas são sentidos. Profundamente sentidos. Você não lembra do acordo, mas reconhece o cenário. Reconhece a emoção. Reconhece o tipo de prova. É como chegar a um lugar desconhecido e, ainda assim, sentir que já esteve ali. Chico Xavier explicava que a alma aceita desafios antes de encarnar justamente porque, do outro lado da vida, ela compreende o valor do aprendizado. Aqui, mergulhada na matéria, ela esquece o motivo, mas não o propósito. Por isso, alguns vínculos parecem inevitáveis. Algumas dores parecem antigas. Algumas responsabilidades surgem cedo demais. Não porque a vida é injusta, mas porque a alma pediu essas experiências como oportunidade de evolução. Se essa reflexão já está te ajudando a entender a própria história, se inscreva no canal agora. Ao se inscrever, você permite que essas mensagens continuem te ajudando a compreender padrões, aliviar culpas e encontrar sentido onde antes havia apenas confusão. Os acordos tácitos não se manifestam como punição. Eles se manifestam como situações que exigem consciência. Um exemplo comum é o cuidado. Pessoas que, desde cedo, precisam cuidar de outros. Assumir responsabilidades emocionais. Ser apoio quando ainda precisavam de apoio. Segundo a visão espiritual apresentada por Chico Xavier, muitas dessas almas aceitaram experiências ligadas ao amparo e à reparação. Não porque fossem obrigadas, mas porque desejaram crescer pelo amor ativo. Outro exemplo são os vínculos difíceis. Relações marcadas por conflitos recorrentes. Laços que misturam amor, dor, apego e frustração. Esses vínculos raramente são casuais. Costumam ser reencontros. Reencontros de almas que ainda precisam ajustar sentimentos, perdoar, compreender limites ou aprender a amar de forma diferente. Quando esses contratos não são reconhecidos, a pessoa sofre mais. Porque tenta fugir do aprendizado. Ou luta contra a experiência. Ou se culpa excessivamente. Mas quando começa a compreender, algo muda. A dor não desaparece imediatamente, mas ganha sentido. E o sentido alivia. Se em algum momento você sentiu que essa mensagem trouxe clareza, deixe seu like no vídeo.
Esse gesto simples ajuda a levar essa reflexão a outras pessoas que também estão tentando entender seus próprios contratos da alma. Chico Xavier sempre alertava que reconhecer um acordo espiritual não significa se resignar ao sofrimento. Pelo contrário, significa assumir a responsabilidade de aprender, para não precisar repetir. Os contratos da alma não pedem dor eterna. Pedem consciência temporária. Quando a lição é compreendida, a prova se transforma. Ou se encerra. Mas isso só acontece quando paramos de perguntar o porquê comigo e começamos a perguntar o que isso pede de mim. Essa mudança de pergunta é libertadora. Muitos acordos estão ligados ao perdão. Não apenas ao perdão do outro, mas ao perdão de si mesmo. Culpa antiga. Vergonha não resolvida. Autoexigência excessiva. A alma pede situações que forcem o coração a se tratar com mais compaixão. Se você sente que carrega um peso emocional antigo, se inscreva no canal. Esses conteúdos são pensados exatamente para ajudar a aliviar a carga interna, trazendo compreensão espiritual sem medo e sem condenação. Outro ponto importante é entender que os acordos não são rígidos. Eles não determinam cada detalhe da vida. Eles criam cenários. Mas as escolhas dentro desses cenários continuam sendo livres. Chico Xavier explicava que dois espíritos podem assumir acordos semelhantes e viver histórias completamente diferentes, dependendo da postura adotada diante das provas. Por isso, compreender o contrato da alma não é aceitar passivamente. É agir com mais lucidez. É parar de se punir por desafios que não surgiram por acaso. E começar a se perguntar como atravessá-los com mais amor e menos resistência. Se essa reflexão está te ajudando a olhar para a sua própria história com menos culpa e mais entendimento, deixe seu like. Esse apoio mantém esse espaço vivo e acessível para quem precisa. Na maioria das vezes, os acordos se revelam por repetição. O mesmo tema. A mesma emoção. A mesma dificuldade central. Não é azar. É sinal. Sinal de que há algo pedindo resolução consciente. E isso não acontece por imposição externa. Acontece quando a alma está pronta. Se você chegou até aqui, talvez já esteja. Se sentir no coração, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa série. Ao longo das próximas partes, vamos aprofundar como identificar esses contratos, como não se perder neles, e principalmente, como cumprir acordos da alma sem adoecer emocionalmente. Na próxima parte, vamos falar sobre como esses acordos se manifestam nas relações mais próximas e por que algumas pessoas entram na nossa vida com força tão intensa. Permaneça. Respire. Confie. Nada do que é revelado agora vem para ferir. Vem para libertar. Quando falamos em acordos tácitos da alma, quase sempre pensamos em algo abstrato, distante, difícil de identificar. Mas, na prática, esses contratos espirituais costumam se manifestar de forma muito concreta. Especialmente através das relações mais próximas. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, é nos vínculos íntimos que os acordos da alma se revelam com mais clareza. Família, relacionamentos afetivos, amizades profundas, convivências que parecem inevitáveis. São pessoas que não passam rapidamente pela nossa vida. Elas ficam. Ou voltam. Ou marcam de um jeito que não se apaga. E isso não acontece sem motivo. Há relações que começam com intensidade imediata. Uma sensação de reconhecimento. Uma ligação difícil de explicar racionalmente. Ou, ao contrário, um desconforto instantâneo, quase inexplicável. Na visão espiritual, esses encontros não são aleatórios. Costumam ser reencontros. Almas que já se conheciam. Que já compartilharam histórias. Que ainda carregam sentimentos não resolvidos. Chico Xavier explicava que muitos acordos espirituais são firmados exatamente para que essas relações aconteçam novamente, agora em novas condições, oferecendo oportunidade de reparação, compreensão ou amadurecimento. Por isso, algumas relações parecem exigir tanto. Elas pedem paciência. Pedem renúncia. Pedem revisão de atitudes.
Não porque o outro veio para nos punir, mas porque o vínculo foi escolhido como instrumento de aprendizado mútuo. Se essa compreensão já começa a fazer sentido para você, se inscreva no canal. Ao se inscrever, você garante acesso contínuo a conteúdos que ajudam a entender relações difíceis com mais clareza e menos culpa. Um dos acordos mais comuns envolve o aprendizado do amor sem posse. Relações em que o apego gera sofrimento constante. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de abandono. Segundo a visão espiritual apresentada por Chico Xavier, muitas dessas situações estão ligadas a experiências passadas onde o amor foi confundido com controle ou dependência. O acordo, então, traz o desafio de amar com mais liberdade. Outro tipo frequente de contrato da alma aparece nas relações de cuidado excessivo. Pessoas que sempre assumem o papel de salvadoras. Que se responsabilizam pelo bem-estar emocional dos outros. Que se esquecem de si mesmas. Essas almas, muitas vezes, assumiram acordos ligados ao serviço e ao amparo. Mas, ao longo do processo, precisam aprender um limite essencial. Ajudar sem se anular. Quando esse limite não é aprendido, a relação se torna fonte de desgaste profundo. E aqui surge um ponto importante. Reconhecer um acordo espiritual não significa aceitar abuso, desrespeito ou sofrimento contínuo. Chico Xavier era muito claro ao explicar que os contratos da alma não autorizam violência emocional nem justificam relações destrutivas. O aprendizado nunca exige a perda da dignidade. Quando a experiência ultrapassa esse limite, o acordo passa a ser justamente o aprendizado de dizer basta. Se essa mensagem está te ajudando a repensar vínculos com mais lucidez, deixe seu like no vídeo. Esse gesto simples ajuda outras pessoas a encontrarem essa reflexão no momento certo. Outro sinal de acordo tácito nas relações é a repetição de padrões. Você muda de parceiro, mas vive histórias semelhantes. Muda de ambiente, mas enfrenta os mesmos conflitos. Muda de contexto, mas sente a mesma dor central. Isso não é azar. É sinal de que o aprendizado ainda não foi integrado. A vida troca os personagens, mas mantém a lição. Chico Xavier explicava que enquanto a alma não compreende o ponto central do acordo, o cenário se repete com variações. Não por teimosia espiritual, mas por fidelidade ao aprendizado escolhido. E o aprendizado não está no outro. Está na forma como você reage. Na postura que adota. Na consciência que desenvolve. Por isso, tentar apenas mudar o exterior raramente resolve. É preciso olhar para dentro. Se você sente que vive ciclos emocionais repetidos, se inscreva no canal. Esses conteúdos são feitos para ajudar a identificar padrões da alma e transformá-los com mais consciência e menos sofrimento. Um aspecto delicado desses acordos é que, muitas vezes, eles envolvem dor compartilhada. Ambas as partes estão aprendendo. Ambas estão em processo. Isso não significa que você precise permanecer onde não há respeito. Significa apenas que cada um tem sua própria responsabilidade espiritual no vínculo. O acordo não é para permanecer presos. É para evoluir. Quando a lição começa a ser compreendida, algo muda na relação. Ou ela se transforma. Ou se encerra de forma menos dolorosa. Ou perde a carga emocional que antes existia. Mas isso só acontece quando o aprendizado é acolhido. Chico Xavier dizia que as relações mais difíceis são, muitas vezes, as que mais aceleram o crescimento espiritual. Não porque causam sofrimento, mas porque obrigam a alma a se olhar com honestidade. E esse olhar, embora desconfortável no início, é profundamente libertador. Se você está passando por um vínculo que te desafia emocionalmente, não se apresse em se condenar. Nem em condenar o outro. Pergunte-se com serenidade: o que essa relação pede que eu desenvolva em mim? Paciência. Autovalor. Limites. Perdão. Desapego. A resposta começa a surgir quando a pergunta muda. Se essa reflexão está te ajudando a enxergar suas relações com mais clareza, deixe seu like no vídeo. Isso fortalece esse espaço de conteúdo consciente e acolhedor. Na próxima parte,
vamos aprofundar um ponto essencial. Como identificar se você ainda está preso a um acordo antigo que já cumpriu sua função? E como a alma sinaliza que é hora de encerrar um contrato espiritual? Muitos sofrimentos prolongados vêm da dificuldade de perceber que a lição já foi aprendida. Permaneça. Respire. E confie no processo. Nada do que a alma escolheu veio para te destruir. Veio para te despertar. Chega um momento no caminho espiritual em que a alma começa a perceber algo muito delicado. Alguns acordos que antes faziam sentido já não produzem crescimento. Eles apenas mantêm a dor. Esse é um ponto sensível, porque muitos acreditam que contratos espirituais devem ser suportados até o fim, independentemente do sofrimento envolvido. Mas essa não é a compreensão apresentada por Chico Xavier. Segundo os ensinamentos atribuídos a ele, os acordos da alma não existem para aprisionar. Eles existem para ensinar. E quando o aprendizado acontece, o vínculo precisa se transformar. Se isso não ocorre, o sofrimento deixa de ser educativo e passa a ser apenas repetição. Muitas pessoas permanecem presas a situações difíceis porque confundem responsabilidade espiritual com resignação cega. Aceitam o peso achando que estão sendo espiritualmente corretas. Mas, na verdade, estão adiando uma lição importante, o discernimento. Chico Xavier explicava que a espiritualidade jamais exige que alguém permaneça em um cenário que destrói sua dignidade emocional. Quando isso acontece, o verdadeiro acordo passa a ser o aprendizado de se posicionar. Reconhecer que um contrato espiritual cumpriu seu papel não é falhar. É amadurecer. Há sinais claros de que um acordo antigo está chegando ao fim. Um deles é o esgotamento profundo, não físico, mas da alma. Você tenta compreender. Tenta se ajustar. Tenta fazer diferente. E nada mais flui. Outro sinal é a perda de sentido. A relação, a situação ou o compromisso já não traz reflexão. Só desgaste. Quando isso acontece, a alma começa a pedir encerramento. Segundo a visão espiritual, esse pedido não vem com urgência agressiva. Ele vem como uma clareza crescente. Uma sensação de que insistir não está mais alinhado com o propósito original. Se você sente que está vivendo esse tipo de esgotamento emocional, se inscreva no canal. Esses conteúdos existem para ajudar você a diferenciar perseverança espiritual de autoabandono. Outro indicador importante é a repetição sem aprendizado. Você vive o mesmo conflito, mas não aprende nada novo com ele. A dor não aprofunda. Não revela. Apenas machuca. Nesse ponto, a espiritualidade já sinalizou tudo o que precisava. Cabe à consciência humana perceber. Chico Xavier explicava que, quando a lição é aprendida, a vida não precisa mais repetir o cenário. Mas se a pessoa insiste por medo, culpa ou apego, a repetição continua sem benefício. Encerrar um acordo espiritual não significa cortar laços com raiva. Nem agir com impulsividade. Nem negar o valor do que foi vivido. Significa agradecer o aprendizado e seguir adiante com mais consciência. Muitos contratos se encerram internamente antes de se encerrarem externamente. Você ainda está na relação, mas já não reage da mesma forma. Já não se culpa. Já não se anula. Essa mudança interior é o verdadeiro encerramento. Se essa compreensão está trazendo alívio para você, deixe seu like no vídeo. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão presas em acordos que já cumpriram sua função. Um erro comum é acreditar que romper ou mudar um vínculo significa quebrar um compromisso espiritual. Mas, na visão apresentada por Chico Xavier, a verdadeira quebra acontece quando a pessoa se recusa a aprender. Quando o aprendizado é integrado, a transformação é legítima. Outro ponto essencial é entender que nem todos os acordos se encerram com afastamento físico. Alguns se encerram com mudança de postura. Com limites claros. Com menos expectativas. Você pode continuar convivendo, mas sem carregar o peso que antes existia. Isso também é evolução. Chico Xavier lembrava que a espiritualidade valoriza o esforço consciente, não o sofrimento prolongado.
Não há mérito em permanecer onde a alma já não cresce. Se você sente culpa por desejar mudança, observe isso com carinho. Muitas vezes, essa culpa não é espiritual. É emocional. É medo de decepcionar. É apego à identidade antiga. Mas a alma não se prende a versões ultrapassadas de si mesma. Quando um contrato se encerra, abre-se espaço para outro tipo de aprendizado. Mais leve. Mais consciente. Mais alinhado com quem você se tornou. Esse encerramento pode causar medo. Porque o conhecido, mesmo doloroso, parece mais seguro que o desconhecido. Mas Chico Xavier explicava que a espiritualidade nunca retira algo sem oferecer novas oportunidades de crescimento. O vazio que surge após o encerramento não é abandono. É espaço. Espaço para novos encontros. Novas experiências. Novas escolhas. Se você sente que está em uma fase de transição, se inscreva no canal. Aqui você encontrará reflexões que ajudam a atravessar mudanças espirituais com mais serenidade e menos culpa. Na próxima parte, vamos falar sobre como esses contratos da alma influenciam diretamente escolhas profissionais, desafios financeiros e sensação de propósito na vida. Muitos acordos não se manifestam apenas nas relações, mas também no caminho que escolhemos trilhar no mundo. Permaneça atento. Respire fundo. E confie. Encerrar um ciclo espiritual não é desistir da evolução. É permitir que ela continue. Além das relações afetivas e familiares, muitos acordos tácitos da alma se manifestam em áreas que, à primeira vista, parecem apenas escolhas práticas da vida. Trabalho. Dinheiro. Vocação. Sensação de propósito. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, não é raro que espíritos assumam compromissos ligados ao serviço, ao esforço contínuo ou à reparação por meio do trabalho. Isso explica por que algumas pessoas sentem um chamado precoce para responsabilidades grandes. Ou por que outras enfrentam dificuldades repetidas justamente no campo profissional. Não se trata de punição espiritual. Trata-se de aprendizado direcionado. Há almas que escolheram experiências de simplicidade material para desenvolver desapego. Outras assumiram trajetórias de esforço constante para fortalecer disciplina e perseverança. Algumas aceitaram lidar com limitações financeiras para aprender a valorizar o essencial. Esses acordos não significam que a pessoa esteja condenada a uma vida de escassez. Significam apenas que o caminho escolhido pede consciência, e não revolta. Quando há revolta constante, o sofrimento aumenta. Quando há compreensão, o aprendizado flui. Chico Xavier explicava que muitos conflitos com trabalho e dinheiro surgem quando a pessoa luta contra o próprio contrato espiritual, tentando viver uma realidade que não está alinhada com o que a alma veio desenvolver naquele momento. Isso não significa acomodação. Significa discernimento. Há uma diferença profunda entre resignação passiva e aceitação consciente. A primeira paralisa. A segunda fortalece. Se essa reflexão está te ajudando a entender por que certas áreas da sua vida parecem exigir mais esforço, se inscreva no canal. Ao se inscrever, você passa a receber conteúdos que ajudam a compreender desafios profissionais e financeiros com mais clareza espiritual e menos culpa. Outro aspecto importante desses contratos é a sensação persistente de desalinhamento. Pessoas que têm sucesso externo, mas se sentem vazias por dentro. Que alcançam metas, mas não encontram sentido. Que avançam, mas sentem que estão no lugar errado. Na visão espiritual, isso pode indicar que o acordo da alma não está sendo respeitado. Não porque a pessoa esteja errada, mas porque se afastou do propósito essencial. Chico Xavier explicava que o propósito espiritual não está necessariamente ligado a grandes feitos. Muitas vezes, ele se manifesta no serviço simples, no cuidado diário, na constância silenciosa. Quando a pessoa ignora esse chamado por muito tempo, surge o cansaço profundo. Não físico. Existencial. Se você sente que trabalha muito, mas não se sente em paz com o que faz, observe isso com gentileza. Não como falha, mas como sinal. Sinal de que talvez seja necessário ajustar a rota, mesmo que aos poucos.
Os acordos da alma não exigem mudanças bruscas. Eles pedem coerência progressiva. Outro ponto delicado envolve o sucesso. Algumas almas assumem contratos ligados à visibilidade, liderança ou influência. Outras escolhem caminhos mais discretos. Comparar trajetórias gera sofrimento desnecessário. Chico Xavier sempre lembrava que cada espírito responde por seu próprio acordo. O que é aprendizado para um pode ser desvio para outro. Por isso, medir a própria vida pelos padrões alheios quase sempre leva à frustração. Se essa mensagem está trazendo mais compreensão sobre sua própria caminhada, deixe seu like no vídeo. Esse apoio ajuda a manter esse espaço de reflexão vivo e acessível a quem também busca sentido. Há também contratos ligados à paciência com processos longos. Pessoas que veem resultados tardios. Que precisam esperar mais. Que aprendem a confiar no tempo. Essas experiências desenvolvem profundidade, humildade e resiliência. Virtudes que não se constroem rapidamente. Quando a pessoa entende isso, para de se comparar e começa a se respeitar. Chico Xavier explicava que a pressa quase sempre nasce do esquecimento do propósito. Quando lembramos por que viemos, o tempo deixa de ser inimigo. Se você sente ansiedade constante em relação ao futuro, se inscreva no canal. Esses conteúdos ajudam a trazer serenidade para quem vive processos longos e silenciosos. É importante lembrar que nenhum acordo espiritual impede o crescimento. Ele apenas orienta a forma como esse crescimento acontece. Quando há alinhamento entre ação externa e propósito interno, a vida começa a responder de maneira diferente. As dificuldades não desaparecem, mas deixam de esmagar. O esforço continua, mas ganha sentido. Se você sente que sua trajetória profissional ou financeira carrega um peso emocional antigo, observe com cuidado. Talvez não seja fracasso. Talvez seja aprendizado. Na próxima parte, vamos falar sobre como reconhecer, com mais clareza, quais acordos ainda precisam ser vividos e quais já podem ser encerrados definitivamente. E como pedir, em prece, orientação para cumprir contratos da alma sem adoecer emocionalmente. Permaneça atento. Respeite seu ritmo. E confie. Nem todo caminho é rápido. Mas todo caminho consciente leva adiante. Em determinado ponto da caminhada, a alma começa a pedir algo ainda mais profundo do que compreensão. Ela pede alinhamento consciente. Não basta mais entender que existem acordos espirituais. Surge a necessidade de saber quais ainda precisam ser vividos e quais já podem ser entregues à vida com serenidade. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, esse discernimento não nasce da mente agitada. Ele nasce do silêncio interior. Por isso, muitas pessoas só começam a perceber seus contratos da alma quando a vida desacelera. Quando algo interrompe o ritmo automático. Quando uma crise, uma perda ou uma pausa forçada cria espaço para escuta. Nesses momentos, surgem perguntas diferentes. Não mais o porquê isso acontece comigo, mas o que ainda preciso aprender com isso. Essa mudança de pergunta é um sinal claro de amadurecimento espiritual. Chico Xavier explicava que a alma sinaliza seus acordos pendentes por meio de sentimentos recorrentes. Não apenas por acontecimentos externos, mas por estados internos persistentes. Culpa que não passa. Medo que se repete. Tristeza sem causa aparente. Sensação de dívida emocional. Esses sentimentos não existem para punir. Existem para apontar algo que ainda pede acolhimento e consciência. Quando a pessoa tenta ignorá-los, eles se intensificam. Quando os observa com honestidade, começam a se transformar. Se você sente emoções recorrentes que não consegue explicar racionalmente, se inscreva no canal. Esses conteúdos são pensados para ajudar você a decifrar sinais internos sem medo e sem julgamento. Outro caminho importante para reconhecer contratos da alma é observar onde há resistência constante. Aquilo que você evita olhar. O tema que sempre gera desconforto. A conversa que você adia indefinidamente. Na visão espiritual, a resistência quase sempre aponta para um aprendizado ativo. Não porque seja algo ruim, mas porque exige coragem emocional.
Chico Xavier ensinava que a alma não pede experiências além da nossa capacidade. Ela pede exatamente aquilo que podemos aprender, ainda que doa no início. Por isso, quando algo insiste em chamar sua atenção, observe com cuidado. Não para se cobrar, mas para compreender. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer quando a insistência já não é aprendizado, mas apego. Há contratos que se encerram silenciosamente. A alma aprende, mas a mente continua presa à história antiga. Nesses casos, o sofrimento não vem mais do acordo espiritual. Vem da dificuldade de soltar. Chico Xavier explicava que o apego prolonga dores que já cumpriram sua função. E que a espiritualidade não exige sofrimento desnecessário. Encerrar um contrato espiritual pode significar perdoar sem reconciliação. Pode significar mudar de postura sem confronto. Pode significar seguir em frente sem explicações longas. O encerramento verdadeiro acontece quando a emoção deixa de comandar as escolhas. Se essa reflexão está te ajudando a se libertar de culpas antigas, deixe seu like no vídeo. Esse gesto simples ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também carregam pesos invisíveis. Um recurso importante para lidar com acordos da alma é a prece consciente. Não como pedido desesperado, mas como diálogo honesto. Chico Xavier orientava preces simples. Sem palavras difíceis. Sem promessas. Preces que dizem apenas: que eu compreenda o que preciso aprender. Que eu tenha força para encerrar o que já cumpri. Que eu não transforme aprendizado em sofrimento inútil. Esse tipo de prece não força respostas. Ela cria clareza. Muitas pessoas relatam que, após esse tipo de oração, começam a perceber mudanças sutis. Uma conversa inesperada. Um alívio emocional. Uma decisão que se torna mais fácil. Não são milagres repentinos. São ajustes graduais. Se você sente necessidade de mais clareza espiritual neste momento da sua vida, se inscreva no canal. Aqui você encontra reflexões que ajudam a atravessar processos internos com mais serenidade e menos confusão. Outro ponto essencial é aceitar que nem todos os contratos são compreendidos nesta vida. Alguns aprendizados ficam em andamento. E isso não é fracasso espiritual. Chico Xavier sempre lembrava que a vida terrena é uma etapa, não a totalidade do caminho. O que não se conclui aqui segue em outro momento, sem culpa e sem punição. Essa compreensão alivia a autoexigência excessiva. Você não precisa resolver tudo agora. Precisa apenas ser sincero com o que já percebe. A espiritualidade valoriza intenção e esforço consciente, não perfeição. Se você se cobra demais por ainda sentir dor, observe isso com gentileza. Talvez a lição seja aprender a se tratar com mais compaixão. Na próxima e última parte, vamos falar sobre o resultado de viver em acordo com a própria alma. O que muda quando paramos de lutar contra nossos contratos espirituais e começamos a caminhar com eles? Esse é o ponto onde a paz deixa de ser promessa e começa a ser experiência. Permaneça. Respire fundo. E confie. A alma nunca pede algo para te destruir. Ela pede para te libertar. Quando a pessoa começa a caminhar em acordo com a própria alma, algo muito profundo acontece. A vida não se torna perfeita. Mas deixa de parecer injusta. Os acontecimentos passam a ser compreendidos como partes de um processo maior, e não como ataques pessoais do destino. As dores ainda existem, mas já não confundem tanto. Elas ensinam sem destruir. Segundo os ensinamentos atribuídos a Chico Xavier, viver em alinhamento com os contratos da alma não significa aceitar tudo passivamente. Significa parar de lutar contra aquilo que veio para ensinar e agir com mais consciência diante do que já foi compreendido. Quando esse alinhamento acontece, a ansiedade diminui. Não porque todas as respostas aparecem, mas porque a alma reconhece que está no caminho possível. Muitas pessoas descrevem essa fase como uma sensação de paz discreta. Nada espetacular. Nada eufórico. Apenas um descanso interior que não existia antes.
Chico Xavier explicava que essa paz surge quando a pessoa deixa de se punir por experiências que ela mesma escolheu antes de nascer. A culpa dá lugar à responsabilidade serena. E a responsabilidade serena liberta. Os contratos da alma, quando vividos com consciência, não cobram sofrimento. Eles pedem presença. Presença para sentir sem negar. Presença para agir sem violência interna. Presença para aceitar limites sem se abandonar. Nesse ponto, a vida começa a responder com mais suavidade. Algumas provas se encerram. Outras se transformam. E as que permanecem já não esmagam como antes. Se essa compreensão está trazendo alívio ao seu coração, se inscreva no canal. Ao se inscrever, você escolhe continuar recebendo conteúdos que ajudam a caminhar com mais consciência, menos culpa e mais paz interior. Outro sinal claro de alinhamento é a mudança no tipo de pergunta que você faz à vida. Você deixa de perguntar o quando isso vai acabar e começa a perguntar o como posso atravessar isso com mais amor. Essa mudança não é pequena. Ela marca o amadurecimento espiritual. Chico Xavier lembrava que a espiritualidade não mede evolução por ausência de dor, mas pela qualidade da resposta diante dela. Quando você responde com mais lucidez, mesmo errando às vezes, a alma avança. É importante lembrar que viver em acordo com os contratos espirituais não isola ninguém do mundo. Pelo contrário, torna a pessoa mais humana, mais compreensiva e menos julgadora. Quem entende seus próprios acordos passa a respeitar os processos alheios. Se essa mensagem está te ajudando a olhar para a sua história com mais gentileza, deixe seu like no vídeo. Esse gesto simples ajuda outras pessoas a encontrarem essa reflexão no momento em que mais precisam. Outro efeito profundo do alinhamento é o fim da pressa espiritual. Você para de se comparar. Para de se medir pelo ritmo dos outros. Para de achar que está atrasado. Chico Xavier explicava que cada espírito tem seu tempo exato de aprendizado. E que respeitar esse tempo é um ato de sabedoria. Quando a pressa vai embora, a culpa também vai. E no lugar delas surge algo raro, a aceitação ativa. A aceitação que não paralisa. A aceitação que fortalece. Você continua agindo. Continua buscando. Mas sem violência interna. Se você sente que essa série está te ajudando a desacelerar por dentro, se inscreva no canal. Esse espaço foi criado para quem busca espiritualidade com profundidade, responsabilidade e acolhimento. Os contratos da alma não são prisões invisíveis. São mapas temporários. Eles orientam enquanto são necessários e se dissolvem quando cumprem seu papel. Nada precisa ser carregado além do tempo certo. Se hoje você sente que está mais consciente do que carrega, isso já é sinal de libertação. Antes de encerrar, faça um gesto simples. Respire fundo. E diga, em silêncio, se fizer sentido para você. Que eu cumpra meus acordos com amor e encerre o que já aprendi. Essa intenção basta. A espiritualidade responde à sinceridade, não à perfeição. Se esse conteúdo te trouxe clareza e serenidade, deixe seu like. E se sentir no coração, se inscreva no canal para continuar caminhando conosco em reflexões que ajudam a viver com mais sentido e menos peso. Seguimos juntos. Com respeito à sua história. Com honra aos seus aprendizados. E com paz no caminho. Que você caminhe com leveza. E que tudo o que foi acordo se transforme em consciência.